Estamos de volta com o nosso especial de hoje, o Brasil do Vinho, aqui no canal Terra Viva, na Rádio Bandeirantes e em todos os canais também do Grupo Nilco, né, que tem o... Oi, Pedro. Márcio, peraí. Nós estamos desde o começo do programa com essas taças vazias. Ah, Pedro. Nós vamos ficar com essas taças uma vazias coisa. aqui. Para quem está acompanhando por imagem, temos 3 taças aqui. Eu estava na expectativa. O Pedro tá ansioso. Já conversamos um bloco inteiro aqui com o doutor Arthur e não vamos aprender nada na prática. Gente, vocês estão nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes, o Pedro acabou de pegar no meu braço aqui, né, e falou, para tudo, né, eu achei que era para parar a gravação, não, é que nós temos 3 taças à nossa frente aqui sobre caixas, né, de vinho, né, de chateau, Aliás, né, eu agradeço ao pessoal do World Wine aqui, que é uma loja espetacular, de né? São Paulo, da Rua Mauri, e onde nós estamos gravando essa entrevista. No meio estamos no paraíso. Aqui no meio de garrafas e mais garrafas. Para a Rádio Bandeirantes, para o canal Terra Viva, para o Grupo Nilco, que tem Sabor e Arte, tem Arte 1, tem Agromais, tem também Band News TV, né? Todo mundo junto aqui, Pedro. Márcio, eu quero perguntar para o doutor Arthur sobre enologia, já que vamos entrar um pouco também em informações que as pessoas não estão acostumadas a ouvir sobre vinho. O que é enologia? O que o senhor pode trazer de conceitos básicos aí para a nossa audiência? Esse é um clássico, né? A diferença entre sommelier, enófilo e enólogo. Sommelier é uma profissão hoje regulamentada no Brasil, onde a ABS promove cursos de formação de sommelier que duram 3 anos, para ensinar o sommelier a trabalhar em várias áreas, não só no restaurante, mas na vinícola, numa loja como essa, para orientar o consumidor o que ele vai achar de melhor no mercado. E também harmonizações com comida. Essa é a função do sommelier. Enófilo É indivíduo que gosta de vinho. é que bebe descompromissadamente com suas famílias, com sua namorada, com sua esposa, e que bebe vinho sempre com muito prazer. E enologia, enólogo é quem faz o vinho. É uma atividade dificílima, exige um conhecimento profundo. Então, nós temos 2 vertentes. Você tem o curso de enologia superior, já tem no Brasil o curso superior, e depois hoje nós também temos alguns cursos mais rápidos, cursos técnicos. Então tem aqui em São Roque tem um curso técnico, lá em Bento Gonçalves também tem uma escola muito boa, onde formam técnicos em enologia que o mercado precisa muito desse profissional que vai fazer o vinho. Então, a enologia é graças a ele que nós temos vinhos de qualidade. Doutor, é para lá que a gente vai agora, para Bento Gonçalves. A nossa equipe do Rio Grande do Sul foi à região de Bento Gonçalves conhecer de perto a rotina, o trabalho de um enólogo, quer dizer, melhor dizendo, de uma enóloga, de uma mulher que faz vinhos. Aliás, ela foi Miss Bento Gonçalves, é uma Miss, né? E agora, em 2023, ela se consagrou como a enóloga do ano pela Associação Brasileira de Enólogos, de Enologia, né? Vamos conhecer a história, então, da Vanessa, agora a nossa enóloga do ano em 2023. Talento e muita técnica. A enologia, que já foi uma escolha na vida de Vanessa, hoje é uma paixão. Com a família de advogados, ela foi a única a seguir pelo caminho dos parreirais. Por trás de uma taça de vinho ou espumante, o trabalho da enóloga é minucioso. Há 22 anos, ela se dedica à profissão e se tornou a primeira mulher eleita enóloga do ano em 2023 pela Associação Brasileira de Enologia. Para ela, esse título destaca o aumento da presença feminina em espaços majoritariamente masculinos. Eu sempre comentei que é uma conquista feminina, então acho que é uma conquista das mulheres de que pode não estar acontecendo a melhor situação, pode não ter a melhor oportunidade naquele momento, mas continue, se esforce, busque conhecimento, busque, né? E aí as oportunidades vêm e eu acho que isso é para provar que é possível, mesmo quando a gente não nasce de uma família produtora, né? Porque muitas pessoas já estavam inseridas no meio, né? E eu vim de fora. Então, meu pai não era o dono da vinícola, não, né? Foi um caminho um pouquinho mais difícil, mas é possível.
Diariamente mergulha nos estudos e análises sobre as bebidas que produz. Mas Vanessa também concilia o trabalho com outras paixões. O filho Franco e o ciclismo fazem parte da rotina e do coração. A gente abre mão de férias no verão, né? É mais difícil. E quando eu mais senti isso foi quando meu filho era pequeno. Então, explicar para ele, né, que eu não tinha hora para voltar para casa, que eu saía muito cedo, trabalhava sábado, domingo, mas é um mês e meio, né? Então, mas é aí, então, de deixar o pessoal em casa. Mas é um momento muito feliz, é um momento que os enólogos esperam, porque a gente está ansioso já para ver a uva, para ter a uva, para iniciar o processo de fermentação. Então, ao mesmo tempo que demanda bastante trabalho, também é um momento muito bom. Produzir vinhos e espumantes não é somente um mercado em expansão, mas também uma tradição que reflete paixão, inovação e, principalmente, dedicação. Tem uma frase do seu Mário que eu acho que é perfeita e ela diz muito sobre isso, que é nós não temos consumidores, nós temos amigos que apreciam o que a gente sabe fazer de melhor. Então, eu acho que é um pouco disso, quando a gente acompanha todo o processo, né, que é essa elaboração, essa arte de elaborar vinhos, espumantes, com amor, com dedicação. Então, não é ruim eu ter que trabalhar mais no período de safra, não é ruim eu ter que vir no final de semana, fazer alguma coisa. Então, é bom, né, porque a gente faz com carinho, faz com amor e é isso o consumidor sente, né? Depois da parte da colheita, começa a magia da vinícola. As uvas são fermentadas e o enólogo interfere apenas o necessário para guiar o processo. O que encanta a Vanessa na enologia é a união entre o processo natural e a participação do enólogo. Bom, o enólogo, desde que o enólogo pode acompanhar todo o processo de cultivo da uva, o manejo, os tratamentos, né? Então, na verdade, a atuação do enólogo ela começa no campo, né? Junto com agrônomos. Mas a minha atuação, né, ela começa aqui na vinícola. Então, no momento que a uva chega é que inicia o meu trabalho. O enólogo ele vai acompanhar todas as etapas e principalmente através da degustação, né? Então a gente começa degustando a uva no vinhedo ou logo que está chegando, definindo o ponto de maturação e avaliando quais são as características de acidez, de pH, de açúcar por análises e durante todo o processo a gente vai acompanhando e vendo, bem, eu preciso fazer alguma interferência aqui, eu preciso fazer alguma correção aqui, mas o mais sutil possível, né, para que a gente tenha um produto de acordo com as características já que se espera. E eu tenho aqui comigo um espumante Blanc de Blanc 100% Chardonnay 36 meses. E eu dedico e convido para um brinde Márcio Campos, Pedro Campos e o professor Arthur Azevedo. Essa é Vanessa Stefani, uma profissional do Brasil do vinho. Agora sim, hein, doutor? Só a Vanessa. Obrigado, Vanessa. Agora esses copos fazem algum sentido. Agora sim, gostei. Olha só, hein, doutor? É essa que o senhor gosta mesmo dessa? Eu gosto bastante. É mesmo? Olha que coisa, hein? Bom, então vamos pôr para gelar isso aí, Vamos né? pôr para gelar e vamos colocar ela nesses copos que ela estará melhor do que dentro da garrafa. E daqui a pouquinho a gente volta então com ela geladinha aqui para degustarmos antes do fim da entrevista. Enquanto nós vamos colocar no gelo essa garrafa, nós vamos acompanhar um pouco do trabalho do sommelier, que falamos há pouco, o doutor Arthur explicou aqui a diferença para nós, e não é qualquer um não. A Flávia Marques, repórter do Terra Viva, foi atrás de um dos melhores do país. O trabalho de um sommelier é combinado de habilidades sensoriais refinadas com um profundo conhecimento sobre vinhos e enologia. Para se formar e se tornar um sommelier respeitado, é necessário se dedicar a um processo de aprendizado contínuo, além, claro, de explorar diferentes tipos de uvas, regiões vinícolas, técnicas de produção e harmonização de vinhos com alimentos. Assim como fez José Eduardo, que é sommelier profissional há mais de 11 anos. Aqui no Brasil, Flávia, a gente tem algumas possibilidades. Temos várias escolas de formação para sommelier e, entre elas, a Associação Brasileira de Sommeliers aqui de São Paulo, que é da onde eu me formei. O curso de formação para sommelier é só o passo inicial da carreira.
é a base de formação do profissional. Certamente ele vai precisar depois de outras formações e certificações nacionais e internacionais. E uma dúvida muito comum entre os aspirantes a sommelier é a questão do salário. O salário de um sommelier pode variar dependendo de vários fatores. E, claro, vale ressaltar que a atuação de um sommelier não se limita apenas aos restaurantes. No país continental como o Brasil, nós temos diferenças regionais. Então, evidentemente, os salários podem variar de cada região. Mas também, como qualquer outra profissão, tem profissionais em início de carreira que podem ter um salário inicial um pouco mais baixo, conforme você vai se projetando na carreira, aumentando bastante essa remuneração. Na média, aqui em São Paulo, um sommelier profissional que vai atuar em restaurante, algo como R$6.000, é uma retirada mensal de início de carreira, chegando aí até os seus 15 ou um pouco mais. Depende muito do local, da formação profissional e pessoal desta pessoa e, claro, a capacidade que ela tem de se mostrar para o mercado. É claro, a gente não pode deixar de citar que o sommelier nasceu, a profissão, ela nasceu no restaurante. Então, as pessoas têm como tradicionalmente ver o profissional atuando a abertura de garrafa, servindo um vinho, sugerindo harmonizações, e isso, de fato, começou dessa forma. Hoje, felizmente, como qualquer outra profissão, nós temos múltiplas possibilidades de trabalho. Claro, no restaurante, numa loja de vinho especializada, num supermercado, por exemplo, escolhendo os vinhos que vão ser vendidos naquela loja. Enoturismo é uma área, principalmente aqui no Brasil, que tem um campo gigantesco para ser explorado. Só em São Paulo nós temos 61 novos projetos de vinícolas e enoturismo. Portanto, várias possibilidades. Pois é, o trabalho de um sommelier vai muito além da simples escolha e o serviço de vinhos. Esses profissionais desempenham um papel fundamental na criação de uma experiência gastronômica memorável. E uma parte essencial deste trabalho é a organização da carta de vinhos e da adega dentro dos restaurantes. Quando a gente fala de restaurante, um estabelecimento comercial, temos algumas bases para poder observar antes de começar a fazer a carta de vinhos. Primeiro, qual que é a comida do lugar, qual a culinária. Segundo, número de lugares do restaurante, o endereço que está localizado, quantos lugares tem no seu restaurante. E aí você começa a desenhar um perfil, né, para esse estabelecimento e definir quantidade de rótulos, origem dos vinhos, mas a base é você ter uma carta bastante diversificada, né, com vinhos de várias origens e faixas de preços que permitam que qualquer pessoa possa sentar no restaurante e apreciar um bom vinho. Olha, quem nunca se sentiu um pouco perdido diante de uma carta de vinhos extensa e variada? Olha, pode parecer uma missão impossível combinar a bebida perfeita com a sua refeição, mas para os sommeliers, essa é uma verdadeira paixão. E você sabia que a escolha da taça adequada para apreciar um vinho é fundamental? Pois influencia não apenas a experiência visual, mas também os aromas e sabores da bebida. Flávia, a resposta é sim e não. Tudo depende do que nosso querido espectador tem disponível na sua casa. Se você tem uma taça comum de vidro ou um copo e está com seu vinho pronto para ser bebido, desfrute dele. Agora, se a gente quiser realmente aproveitar o máximo de cada garrafa, de cada estilo, sim, as taças fazem muita diferença. Eu vou mostrar para vocês alguns modelos aqui que a gente tem disponível. Um que é bem conhecido, né, o modelo Flute, para o espumante como esse, é um modelo que privilegia o visual, mas não é tão bom para captar os aromas, né, desse vinho espumante. Eu já não uso há muito, então taça Flute eu já abandonei nos restaurantes. As mais comuns e as que vocês precisam ter em casa são esses dois modelos. Taça Borgonha, perceba que tem um bojo mais largo, né, e mais baixinho, que é para permitir melhor contato com oxigênio para os seus vinhos, brancos e tintos, basicamente Chardonnay, Pinot Noir e dos mesmos estilos. E o outro modelo mais comum e o melhor para ser usado é Bordeaux, né? Perceba que a haste é um pouquinho menor,
O bojo é mais alto e um pouquinho mais estreito, comparando com o nosso Borgonha, porque esse percurso que o vinho vai fazer até chegar no seu nariz vai te apresentar melhores aromas e sabores. E outra coisa, vai despejar o vinho na posição correta para você captar o melhor de cada um dos seus estilos. Então, aqui, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Tempranillo, são as uvas tintas mais comuns para você beber aqui. E também as brancas, né? Semillon, Chenin Blanc, você pode tomar nesta taça, tá bom? Tem muita diferença sim. E para os brasileiros, o momento de abrir uma garrafa de espumante é quase um ritual. É comum ver as famílias e amigos reunidos, prontos para brindar e celebrar as conquistas. No entanto, é importante lembrar que abrir uma garrafa, seja de espumante ou qualquer outro vinho, requer um pouco de técnica para garantir que o momento seja seguro e especial. Primeiro, com bastante segurança, coloca o dedo sobre a rolha para evitar qualquer explosão. E a gente vai soltar um pouquinho aqui a nossa gaiola ou muselê. Deixa ela bem solta, tá vendo? Bem solta para que a gente possa movimentar. E aí, eu abraço a rolha, coloco numa posição de 45 graus, apontando sempre um lado que não tenha ninguém, para que, caso essa rolha exploda, a gente não acerte ninguém. E eu vou travar aqui essa mão e girar com a parte de baixo. Perceba que a rolha já está se soltando, ó. Ok? O meu trabalho nesse momento é simplesmente controlar a saída da rolha, fazendo o mínimo de ruído possível, só um pequeno suspiro. Ok? E aí, está aberta a garrafa. Olha só, já fica a dica aí para as festas de fim de ano, então, né? A abertura do espumante. Então, o que nos resta é provar, né? Saúde. Saúde. É nossa. Este é José Eduardo, um profissional do Brasil do vinho. Tá aí, então, colega do senhor, né? O Zé Eduardo, né, Nosso doutor? Diretor de da ABS. profissionais e professor do curso de sommelier da ABS São Paulo, como você falou, um dos melhores do Brasil. Doutor, e por que essa profissão de sommelier, que o senhor é sommelier, o Zé Eduardo, que nós vimos na reportagem da Flávia, né? Aliás, a Flávia aproveitou, almoçou lá no restaurante, tudo um belo restaurante, uma enoteca maravilhosa aqui de São Paulo também, né? Muito boa. Mas, doutor, por que essa profissão não para de crescer? O que está chamando a atenção tanto assim de tanta gente, não só que quer ingressar numa nova profissão, ou gente que está fazendo o curso sommelier para buscar conhecimento? Por que está crescendo tanto? É interessante, porque uma coisa que a gente não sabia, que não lembra, melhor dizendo, que até 89 não existia vinho importado no Brasil, as pessoas não tinham acesso ao vinho. E agora qualquer supermercado que você entra tem um monte de vinho. E aí você fica entrar numa loja como essa aqui, se você não tiver nenhum conhecimento, como é que você escolhe o vinho? Você precisa ter conhecimento. O vinho é uma bebida que exige conhecimento. E o que a ABS fornece é conhecimento. Eu tenho orgulho de dizer que nós somos filiados à ASI, Associação de la Sommellerie Internacional, que hoje congrega mais de 90 países. A ABS é a única representante da ASI no Brasil. E aí entra um detalhe. Desde 2007, quando nós criamos esse curso realmente profissional, já formamos 4.000 sommeliers no Brasil inteiro. Então é uma profissão que está chamando muita atenção. Não só, você disse bem, de quem quer trabalhar na profissão, mas quem quer também abrir uma loja, abrir um restaurante e também se aprofundar no conhecimento do vinho. Médicos, advogados, engenheiros, pessoal de TI, pessoal do mercado financeiro. Veja, você vai convidar um cliente para almoçar hoje, um cliente importante, alguém te dá uma lista de vinhos na mão e você não sabe nada de vinho. Tem por onde começar. Não tem por onde começar. Então, eu acho que esse é o interesse as pessoas procuram o vinho hoje como uma bebida que é milenar, mas é uma bebida que tem muitas nuances, tem muitos sabores, tem muitos aromas, ela é intrigante, ela é misteriosa, então por isso as pessoas querem conhecimento, é isso. Qual vai ser o impacto para o mundo do vinho do acordo Mercosul-União Europeia? Olha, aqui no Brasil, obviamente, né, doutor? Vai ser complicado. Por quê? Porque a Europa tem vinhos de excelente qualidade com preço muito baixo. E eles estão enfrentando um problema muito sério, que é a superprodução. A França estava oferecendo dinheiro para que os caras arrancassem videiras para diminuir o tamanho da produção. Eu acredito que eles vão vender vinho muito mais barato aqui do que eles estão vendendo hoje.
e se tirarem as barreiras alfandegárias, vai ter muito vinho barato de boa qualidade no mercado. Os brasileiros vão ter que trabalhar mais, serem mais criativos, serem mais proativos e eu acredito que se o governo for justo, ele tem que diminuir também o tamanho da carga tributária sobre o vinho brasileiro para que a gente possa ser competitivo no mercado. Está se falando nisso, Pedro? Pedro acompanha bastante política e economia. Está se falando dessa reforma tributária sobre esse setor, Pedro? Estão tentando colocar uma diferença que eu tenho visto, e o senhor tem mais propriedade para falar, em alguns países o vinho é considerado um alimento. São poucos os países. É esse o caminho ou não? Não é, eu acho que não é o caminho. Agora, deixa o médico falar 2 segundos. Não é o caminho. Álcool é uma bebida, álcool é uma substância preocupante, ela deve ser consumida com muito cuidado, com moderação. Eu não consideraria nunca o vinho como um alimento. Acho que o vinho tem que ser encarado como uma bebida maravilhosa, que a gente adora, que consome com moderação durante as refeições, com seus amigos. Agora, eu acho que transformar o vinho em um alimento é forçar um pouquinho a barra, por isso que são poucos países que fazem isso. Que eu saiba, acho que só a Espanha conseguiu. Os países que têm uma carga tributária menor é um outro tipo de regime que não coloca tanto custo na produção do produto. É isso? Eu acho que se tirarem... veja, para o vinho brasileiro ser competitivo, nós temos que tirar a carga tributária de cima dele. Se a gente vai favorecer o vinho europeu, nós não podemos fazer essa injustiça. Quer dizer, tirar a carga tributária por um acordo comercial, tirar a carga tributária do vinho europeu e jogar em cima do vinho brasileiro. Não acho legal. Acho que tem que ser igual para todo mundo e nós vamos competir em condições de igualdade. Eu acho que nós temos condições de trabalhar em cima disso também. Muito bom. Bom, e o que pensam os outros convidados nosso debate de hoje sobre esse acordo, né? Mercosul-União Europeia em relação ao vinho? O setor vitivinícola brasileiro, ele passou por um processo de modernização praticamente nas últimas 3 décadas, né? Desde que o início dos anos 90 oportunizou uma abertura de mercado para o Brasil, a gente percebe que marcas antigas que frequentavam, marcas domésticas antigas que frequentavam a mente e a oferta de vinho do consumidor para o brasileiro, elas, de certa forma, deixaram de existir e abriram espaço para um novo portfólio de marcas de vinhos brasileiros. Essa nova indústria de vinho brasileiro, que se modernizou muito nas últimas 3 décadas, ela é muito potente, muito forte, muito bem estruturada e muito moderna. Hoje o Brasil conta com tecnologia de ponta do que a gente pode encontrar em todo o planeta, desde o campo da produção primária, dos cachos, das uvas, dos vinhedos, até o invase das garrafas. Toda a cadeia produtiva do vinho brasileiro ela está muito bem equipada e a gente está muito feliz porque no Brasil se encontra vinícolas de ponta, falando em termos de tecnologia e de produção global. Hoje, os vinhos que provêm da Comunidade Europeia, eles têm uma taxação de 27% de imposto de importação. E com esse novo acordo, que ainda tem um prazo longo de implementação, se estima que entre 8 e 12 anos, para que tenha essa redução de tarifas, vai ter um impacto muito grande no mercado de vinhos. O Brasil é um dos mercados mais abertos do mundo, a gente estima que tenha mais de 30 mil rótulos disponíveis no Brasil, e com essa diminuição da carga tributária, vai deixar com que o vinho, especialmente o vinho europeu, que hoje já chega muito caro, fique extremamente competitivo. A gente tem, por exemplo, França, Itália, Portugal, que são grandes produtores de vinho, com uma viticultura extremamente incentivada, com preços muito competitivos e com certeza isso vai gerar ali uma grande invasão de vinhos, especialmente vinhos de primeiro preço. Então, o mercado vai se tornar com certeza muito mais difícil, competitivo, e o que a gente espera é que o governo, junto com as instituições, também olhem para o produtor de vinhos do Brasil e criem incentivos para que ele consiga competir em igualdade no mercado de vinhos do Brasil e continue a crescer. Todos os acordos de cooperação são muito importantes, desde que as partes envolvidas estejam em igualdade de competir, de poder buscar acessar os diferentes mercados para que os ganhos possam ser coletivos, como é o propósito do acordo Mercosul-União Europeia. Mas será que a questão dos insumos que a gente paga hoje
seja em garrafa, rolha e outros produtos, e as taxas que a gente paga, será que também vão baixar? Eu acho que a questão de ter pelo menos uma moeda de troca de competitividade para o setor é fundamental. Eu acho que é mais importante do que a gente evitar que esses impostos do importado aumentem, ou o importante é que a nossa carga baixe, a carga dos nossos insumos baixem, para que a gente tenha, os nossos insumos se tornem mais econômicos, mais competitivos, que a gente tenha um modo de a gente ser mais competitivo. Porque apenas baixar um lado e não fazer nada no produto nacional também fica uma coisa um pouco difícil. Vai impactar o Brasil de forma geral no mundo do vinho, né? Porque a gente está falando de livre comércio, tanto para o brasileiro, mas também para o vinho argentino, para o chileno, da parte de insumo e tecnologia, né? E os grandes players olham, né, como a gente fala de França, União Europeia, os maiores produtores de vinho, olham para o Brasil como um mercado em ascensão. Então, vão vir forte com grandes investimentos, né? E vai acabar paralisando um pouco no investimento no vinho nacional. Então, o mercado vai se tornar mais concorrido, se tornar um fomento, né? Por outro lado, como vai vir muito fomento, muito investimento da parte deles, a gente espera que o consumo per capita aumente. Aí, aumentando o consumo do vinho, aí eles vão conhecê-lo também, aumentando a cultura do vinho brasileiro, e a gente vai aumentar aqui as vendas. Sem dúvida, nós como brasileiros somos sensíveis e apoiamos, né, tudo que possa desenvolver nosso país. E nós sabemos que muitos setores serão beneficiados com esse acordo sendo de fato efetivado. A preocupação é que, mais uma vez, o setor vitivinícola brasileiro está sendo penalizado, ele está sendo colocado como moeda de troca. Então isso nos preocupa porque atualmente nós já não somos competitivos no que diz respeito a preço e com a abertura do mercado. Nós já temos hoje países do Mercosul ou da América do Sul já com uma entrada facilitada no que diz respeito à isenção de tributos, e isso acontecerá também em até 12 anos a entrada de produtos da Comunidade Europeia. Então, hoje, nossa luta é pela desoneração tributária. Nós apoiamos, pensando no país como um todo, mas pedimos sensibilidade aos nossos governantes para que tenham um olhar mais crítico e que não decretem a falência de um setor tão importante para a economia e para a nossa cultura. Temos que comemorar muito, acho que foi uma vitória essa evolução. Não vamos entrar em viés político, mas eu acho que tudo que mexe com o orçamento do consumidor de maneira positiva, acho que é super positivo, faz parte do nosso negócio, transformar e dar acesso a todo tipo de consumidor. Então, estamos super ansiosos aí para esses próximos passos aí para que a gente tenha aí um bom benefício para o nosso consumidor. Sem dúvida nenhuma, é um fortalecimento para o mercado de vinhos no Brasil, tanto para produtores brasileiros, na minha opinião, que podem exportar e posicionar o seu vinho no mercado internacional com maior facilidade, e os vinhos importados entrando no Brasil também com uma tributação menor, incentivos maiores, e no fim o consumidor é que será o favorecido. Nós vamos ter mais um fator complicador, né? Aí a gente vai ter que trabalhar politicamente no caso de o custo Brasil nosso ficar mais viável, né? Isso pode trazer consequências dramáticas do ponto de vista de isenções fiscais para o produto europeu que ingressa no Brasil. De um lado, o nosso setor vai e tem que continuar trabalhando no desenvolvimento dos seus produtos, da qualidade, do valor agregado, mas, ao mesmo tempo, é imperativo que o nosso poder público esteja atento a isso, promovendo condições propícias à saúde do setor no Brasil. A produção nacional, ela fixa o homem no campo, gera emprego, cria uma relação do consumidor com o enoturismo,
com o agronegócio e com o turismo rural? Esse acordo do Mercosul é uma coisa que nos preocupa muito, sabe? Porque é o seguinte, infelizmente, nós estamos no Brasil hoje e quando a gente fala em Brasil, a gente fala a nível Brasil, custo Brasil, vocês sabem, assim, a mão de obra no Brasil é muito cara, entendeu? O processo no Brasil é muito caro, tudo é muito caro, né? E além dos impostos, né? Os impostos do Brasil, na questão vinho, é caríssimo. Então, muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, eu compro vinho chileno, francês e tal, por um custo X. Só que as pessoas, muitas vezes, esquecem o quê? Que o vinho lá fora é considerado alimento. E no Brasil, o vinho é considerado bebida alcoólica. Então, a gente tem uma alta carga tributária. A gente está lutando para que a gente mude essa realidade, no caso, né? E agora, com esse acordo do Mercosul, a gente está mais preocupado ainda, porque a gente tinha os impostos de importação desses vinhos para o Brasil. Então, praticamente, vai ser um vinho que ela vai estar entrando a custo zero no Brasil, praticamente de importação, apenas com frete de entrada, certo? Então, aí vai propiciar muito que os vinhos de fora entrem no Brasil. Nada contra o livre comércio, não tem nada contra, mas eu acho assim que a mesma filosofia que pensam para eles, teria que pensar para o produtor nacional, senão a cadeia em si vai ser prejudicada. Vai ser sim, porque a gente gera aqui vários empregos diretos e indiretos. Imagina um produto entrando com isenção de imposto, considerado alimento, muitos vinhos desses daí são subsidiados no seu país de origem. E quando você fala no Brasil, um produto que tem alto índice de imposto. Hoje, praticamente, uma garrafa de vinho, 65% dele é imposto. Entendeu? Então, como que a gente vai competir hoje pagando tudo mais caro e colocando mais 65% em cima? Então, é difícil. Então, eu vejo com preocupação isso para o futuro. No próximo bloco, vamos te colocar dentro do cofre dos vinhos. E você vai conhecer o sertão brasileiro, que virou um mar de videiras.